Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jailton, mais uma aula sobre biologia das criptógamas. Na verdade, a gente está iniciando as nossas aulas de biologia das criptógamas e nada melhor do que trabalhar taxonomia sistemática para iniciar então esse conteúdo. Esse conteúdo de taxonomia sistemática, então, ele vai dar suporte para a gente aí durante todo o semestre, quando a gente estiver trabalhando então esses grupos fotossintetizantes. E vamos dar início então a esse conteúdo dentro da nossa disciplina. A gente primeiro vai falar sobre a sistemática vegetal. A gente sabe que a sistemática ela está presente tanto no reino vegetal quanto no reino animal, e ela se diferencia um pouquinho aí da sistemática da vegetal para animal. Então, a gente tem esses dois nomes aí, que é a sistemática e a taxonomia, que ela se difere um pouco, não é a mesma coisa. Então, a sistemática, vindo do grego, ela vem colocar e juntar. Então, ela cuida da classificação em colocar em grupos os organismos mais semelhantes. E a taxonomia, ela vem de tax, né? Dispor, segundo uma lei ou um princípio. Ou seja, ela que vai dar nome às espécies, tá? Espécies ou taxons, na verdade, né? Desde reino aí até espécie, a taxonomia é que vai cuidar de dar o nome. E a sistemática ela vai cuidar de agrupar os organismos semelhantes. Então, a sistemática vegetal, ela é a parte da botânica que trata da identificação, nomenclatura e classificação das plantas, abrangendo o estudo da diversificação, diferenciação, correlação entre os organismos, baseado principalmente na morfologia, com o suporte de todas as ciências interrelacionadas. Na identificação, com o uso da morfologia, anatomia, biogeografia, genética e outras ciências afins, através de chaves analíticas ou por comparação com outro material já devidamente identificado, e a nomenclatura e classificação ela vai seguir então a CNB, Código Nacional de Botânica. Os caracteres taxonômicos são caracteres utilizados na classificação dos seres vivos. A identificação é o processo para se conseguir a denominação de uma planta, reconhecendo-se assim que ela é idêntica ou quase a outra planta já descrita anteriormente. A nomenclatura, nesse caso aqui, ela que vai ser a parte da taxonomia, né? Vai ser o emprego do nome correto das plantas de acordo com o sistema nomenclatural. A classificação, essa aqui que é a parte da sistemática, que é a ordenação das plantas de maneira hierárquica. E o taxon é um agrupamento taxonômico de qualquer grupo, que pode ser desde reino até espécie. Os objetivos da sistemática vegetal: identificar, dar nome e descrever os organismos, inventariar os organismos segundo grupos hierárquicos, permitir a recuperação de informações, organizar sistemas de classificação que mostrem os parentescos entre os organismos, entender os processos evolutivos. Isso aqui é bastante interessante porque sabemos que temos várias, por exemplo, medicações provenientes de plantas. E imagina se, é lógico, né, depois da identificação da planta, essa substância que é isolada dela, posteriormente ela é sintetizada. Porém, né, isso a gente fala aí de forma, por exemplo, de medicações vendidas em, em farmácias, drogarias. Né? Imagina, por exemplo, antigamente o pessoal usava muitos, hoje em dia ainda se usa, né, muitos chás. Mas imagina o pessoal não conseguir identificar as plantas, né, pegar uma planta que não seja a mesma planta, por exemplo, que era usada para dor de cabeça e usar uma outra planta que poderia ser letal. Né? Então, essa identificação aí, esse inventariar os organismos, ele é muito importante
né? Para nossa população humana, né? Porque nós usufruímos muito do reino vegetal, né? Às vezes de forma desordenada, mas de algumas formas que nos auxiliem, né? Então, por exemplo, essa aí de retirar substâncias que são produzidas pelas plantas, isso aí é um ponto muito positivo para a raça humana. Esse sistema de classificação, então, ele usa para descobrir novas espécies e coleções. Então, ele faz coleta e preservações de espécimes, as coleções locais, regionais, nacionais ou mundiais, espécies nativas a serem estudadas, espécies conhecidas e ou desconhecidas e espécies de valor econômico. Isso no mundo inteiro, tá? Então, esse sistema de classificação é um sistema que aborda o planeta inteiro. Ou seja, não adianta a gente fazer a classificação de uma forma aqui no Brasil e aí lá nos Estados Unidos fazer outro tipo de classificação. E aí, se vir alguém fazer um estudo de uma planta dos Estados Unidos no Brasil, vai ser a maior bagunça. E do mesmo jeito, se for alguém do Brasil estudar lá nos Estados Unidos, tá? Então, essa nomenclatura sistemática ela tem que ser universal. Então, a nomenclatura botânica, ela vem aí trazer essa diferenciação de nomes comuns com nomes científicos. Então, nomes comuns é o que eu acabei de falar. Então, pode ter um nome aqui no Brasil, pode ter um nome nos Estados Unidos, pode ter um nome na China, pode ter um nome no Japão. Isso são nomes comuns, tá? Nomes comuns não tem problema ter vários nomes comuns, porém o nome científico da planta, ela tem que ser a mesma. E até mesmo dentro do Brasil, a gente sabe que dependendo da região, a gente encontra plantas com diversos nomes. Por exemplo, até que mesmo dentro de Rondonópolis, tem gente que, por exemplo, conhece o boldo por outro nome, conhece erva cidreira, e assim, e às vezes erva cidreira é o nome para 3, 4 plantas, né? Então, esses aí são nomes comuns. Isso aí é por conhecimento popular. Só que os nomes científicos, eles têm que ser o mesmo mundialmente. Esses parte de polinomiais versus binomiais veio para trazer então a nomenclatura de espécie através de dois nomes. Carolus Linnaeus, ele de 1707 a 1778, ele que ajudou então nessa nomenclatura. Então, vários das justificativas que ele deu aí para fazer essa sistemática e nomenclatura das plantas, ela é usada até hoje. E a construção dos nomes, então, por exemplo, aqui o nome da espécie Ingá ingoides, a gente vê então que ela traz um nome binominal, onde o primeiro aqui se relata ao gênero e o segundo ao epíteto específico. E aqui, entre parênteses, então, a gente tem a pessoa que primeiro descreveu e depois o nome da segunda pessoa aí que acabou trocando o nome dessa primeira espécie. Então, o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, a gente fala CINB, compreende principais regras e recomendações, e ela é atualizada a cada 4 anos. Os princípios. A nomenclatura botânica ela independe da zoologia, como eu falei no início da aula. A aplicação de nomes é determinada por tipos nomenclaturais. A nomenclatura de um grupo taxonômico ela baseia-se na prioridade de publicação. Cada taxon tem apenas um nome válido. Independente de suas origens, os nomes dos taxons são tratados como os nomes latinos. Então, mesmo que a palavra ela não venha de origem latina, ela é latinizada. E as regras de nomenclatura são retroativas, exceto quando claramente limitadas. Então, se trocou o nome agora, vai trocar
de todas as plantas que foram dados esses nomes anteriormente. A tipificação. A tipificação é o processo de designação de um tipo nomenclatural. Esse tipo nomenclatural é elemento a qual o nome de um taxo está permanentemente ligado. E essa tipificação ela vai trazer então uma espécime, e essa espécime ela vai ter um tipo nomenclatural e ela vai ser guardada para que nenhum outro tipo de planta tenha esse mesmo tipo, essa mesma tipificação. Elemento em que o autor de um determinado taxo se baseou para descrevê-lo e iniciou como tipo na publicação inicial, original. Então, por exemplo, eu fui ali e peguei uma espécie, por exemplo, de boldo, né? Ela nunca foi descrita, é nova, né? Aí eu uso ela como tipo, e através desse tipo eu vou fazer a tipificação nomenclatural, tá? Então, esse vai ser o elemento que eu vou usar para basear, para descrever esse taxon. O tipo do nome de uma família é um gênero, e o tipo de um gênero é uma espécie. E o de uma espécie, o taxo infraespecífico, é uma espécime. Aí, o tipo de um nome de uma espécie, ou taxo infraespecífico, é um único espécime, exceto nos seguintes casos: para pequenas plantas herbáceas e para a maioria das plantas avasculares. Nesses casos, o tipo pode constituir de mais de um indivíduo. Os tipos nomenclaturais para espécie ou categorias infraespecíficas. Essas categorias infraespecíficas por exemplo, quando fosse um subgênero ou uma subespécie. E aí, esse exemplar, né, que vai ficar guardado, ele vai ser o tipo. E aí, a gente tem aqui alguns conceitos relacionados ao tipo. Né? Então, aqui a gente tem o holótipo, o isótipo e o síntipo. O que é esse holótipo? O holo é um todo. Né? Então, é a espécime ou ilustração usada pelo autor ou designado por ele como tipo. Então, é o exemplar ali que vai ser utilizado. Enquanto o holótipo existir, ele automaticamente fixa a aplicação correta do nome. O isótipo, eles são as demais duplicatas da espécie, do tipo, e são denominadas isótipos, ou seja, né, exemplares com o mesmo número de coleta do holótipo. Ou seja, eu posso ter mais exemplares guardados, né? Porém, eu só vou utilizar ele caso o meu holótipo se perca, né? Então, perdi o principal espécime de ilustração, aí eu posso pegar uma outra do isótipo, que são outras duplicatas que eu guardei também relacionado a esse exemplar dessa espécie. O síntipo é um espécime entre dois ou mais citados pelo autor, quando o holótipo não foi indicado ou quando dois ou mais espécimes foram simultaneamente designados como tipo. Então, eu tenho, por exemplo, duas espécimes como tipo, e aí eu vou utilizar as duas, vou falar que elas são síntipos. Os tipos nomenclaturais para espécie aqui, a continuação, a gente ainda tem o lectótipo, o neótipo, o epítipo e o parátipo. O lectótipo é uma espécie ou uma ilustração selecionada do material original para servir como tipo quando o holótipo não foi designado. Então, a gente fez coleta de vários materiais e a gente ainda não tinha um holótipo, né, que é o principal. Aí o lectótipo ele vai ser a primeira selecionada ali de vários exemplares que a gente tiver. O neótipo é uma espécie ou ilustração selecionada para servir como tipo quando todo o material original tiver desaparecido. Então, por exemplo, pegou fogo, destruiu todo, aí a gente vai ter um novo tipo, né, que é o neo, novo tipo. O epítipo é uma espécie ou ilustração selecionada para servir como tipo interpretativo quando o holótipo ou todo material associado à publicação válida for demonstradamente ambíguo e não forneça subsídios para unir o nome ao taxo.
Aí quando o epítipo é designado, o holótipo, ou lectótipo ou neótipo, ao qual o epítipo suporta, deve ser explicitamente citado, né? Então a gente tem um que está guardado ali como holótipo e o outro que ele é igual, né, ambíguo, aí ele fica para demonstração. E tem o parátipo, que é qualquer espécie citada na publicação original que não seja o holótipo, o síntipo ou o isótipo. Tá? Então, por exemplo, eu estou falando sobre uma espécie vegetal, por exemplo, no meu artigo. Né? Ao invés de eu citar o holótipo, que seria a espécie primeira que foi descrita, eu vou fazer uma nova coleta e vou citar essa nova coleta, então esse novo exemplar, e ele será um parátipo. Que dentro das regras são organizadas em artigos, os quais visam pôr em ordem os nomes já existentes e orientar a criação de novos nomes. As recomendações tratam de pontos secundários e indicam a melhor forma de escolher um nome. Então aqui a gente tem as categorias taxonômicas e táxons. Então a gente vai aqui desde reino até espécie, onde a gente tem aí, pode chegar até 30 categorias, porém a gente tem as categorias, são 7, que são as obrigatórias principais. Tá? Então a gente tem aqui, só um momento que eu vou colocar aqui nossa opção de ponteiro como caneta. Então a gente tem aqui o reino como sendo o principal, a divisão aqui, que também é conhecida por filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essas 7 aqui são as obrigatórias, as principais. As demais, então, são categorias taxonômicas que não são obrigatórias, porém elas podem existir. Para a gente lembrar aqui, né? Vamos pensar aqui, deixa eu tentar escrever filo aqui, na divisão, que também é conhecida por filo. Então, geralmente, quando a gente está no ensino médio, né, o professor de biologia, ele vai nos auxiliar com alguma frase para a gente relembrar, né, essa sequência aqui. Então, geralmente a gente lembra por reficofage, que daí nos relembra, nos remete, né, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E também tem uma frase que é muito utilizada, que é: a gente vai logicamente pegar as primeiras letras das palavras dessa frase para a gente lembrar essa sequência, que é: raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. E a gente vai lembrar então dessas sequências aqui, desses 7 táxons, dessas 7 categorias principais. Então aqui a gente vê que tem alguns terminações que são exclusivas de cada táxon. Então, por exemplo, aqui na divisão a gente tem essa terminação fita, que é relacionada então a plantas. Na classe aqui a gente tem esse Opsida, na subclasse esse id, na ordem Alice, na subordem Iniae, na família Aceae, na subfamília Oideae, na tribo Eae, na subtribo Inae. E então essas aqui são algumas terminações. Lógico que a gente não lê dessa forma aqui, por exemplo, Rosidae, né? A gente lê Roside, Rosinace, Rosinace. Então a gente não lê Rosaceae, Rosace, tá? Então a gente pega esse finalzinho aqui, tem uma terminação como se fosse um E só ou se fosse um I, Rosace.
regras do Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Então, gênero e espécie, eles não terão terminações fixas, conforme esses outros táxons que a gente acabou de ver. O nome de uma planta é uma combinação de dois nomes, que a gente chama de binário, sendo o primeiro nome o gênero e o segundo nome o epíteto específico. E todo nome deve ser acompanhado pelo nome do autor da espécie e deve aparecer destacado do texto em itálico. Então, toda vez que a gente for colocar, né, o nome de uma espécie num computador, então a gente tem como digitar, e aí esse nome ele tem que estar em itálico. Já quando a gente vai colocar isso manuscrito, né, como a gente não consegue fazer uma letra itálico, a gente tem que vir e sublinhar tanto o gênero, que é nessa primeira palavra, quanto o epíteto específico. Lembrando que o gênero aqui a gente identifica por ele ter letra maiúscula e o epíteto específico por ele ter letra minúscula. Esse L aqui, então, é referente ao autor, ele não deve aparecer em itálico. E aqui na frente pode se destacar, então, né, o nome popular dessa espécie. Então aqui, dentro ainda da nomenclatura, a gente tem nome do gênero, lembrando, letra maiúscula, e o epíteto específico, letra minúscula. Nesse caso aqui, como está digitado, ele está em itálico. Aqui a gente tem quem descreveu, né? Essa setinha tem que estar mais para cá. Então, relacionado aqui. Quem descreveu, então, é a autoria. Vai ter o nome, aí a planta frequentemente abreviado, que é, por exemplo, esse L é de Linnaeus, né? Ou pode também ser usado Lin relacionado a Linnaeus também. Exemplo, quando uma espécie muda de gênero, o nome do autor do basionômio, que é o primeiro nome dado a uma espécie, ele deve ser citado entre parênteses, seguindo pelo nome do autor que fez a nova combinação. Isso a gente viu em alguns slides ali para trás, né? Então aqui a gente tem a tabebuia alba, né? Essa primeira palavra aqui se remete ao gênero e a segunda palavra se remete ao epíteto específico. Novamente eu vou falar: gênero, letra maiúscula, epíteto específico, letra minúscula, a primeira letra. Esse Cham aqui foi a primeira pessoa que descreveu, né, essa espécie, e esse Chad, também é a abreviação aqui do segundo autor, que fez alguma mudança, ou do epíteto específico ou do gênero, né? Teve essa troca de gênero, e aí, nesse caso, foi o gênero que mudou. Ele faz essa troca e aí o nome dele vem posteriormente. Então, o primeiro autor vem entre parênteses. Esse basionimo, ele é o nome antigo, né? Então, o nome antigo dele era Tecoma alba, né? Então, a gente tinha aqui um gênero diferente, né? Posteriormente, então, aí com os estudos, principalmente com a parte da genética, viu-se então que essa espécie ela não se encaixava nessa categoria aqui desse gênero, e sim nesse outro, então ela foi modificada por esse segundo autor aqui, né? E o primeiro que descreveu, ele não vai ser esquecido, então ele vem entre parênteses. Conservação de nomes. Cada grupo taxonômico só pode ter um nome correto, associado a um tipo nomenclatural, exceto alguns casos considerados como nomina conservando. Então, esses nomes corretos, né, eles estão associados a cada tipo nomenclatural. E aí aqui, por exemplo, então a gente tem, por exemplo, Palmai,
que é um nome para um taxon, né, que é de família, Graminácea, Cruciferae, Leguminose, Gutiferae, tá? Então, esses aqui são nomes que são conservados. Citação de autor. Então, como que a gente faz? Na primeira vez em que for mencionado no texto, em uma publicação taxonômica, então, por exemplo, a gente está escrevendo um artigo e nesse artigo vai ter uma planta que a gente vai estar falando sobre ela nesse artigo. E a gente precisa descrever o nome científico. Então, na primeira vez em que for mencionado no texto, em uma publicação taxonômica, o nome das categorias de família, gênero e espécie, assim como para as divisões dessas, devem incluir o autor correspondente, ou os autores, né, caso ele tenha mudado de gênero. Este sucede o nome do taxon e é escrito de forma abreviada, porém longo o suficiente para que não haja ambiguidade. Então, o nome do autor é quase sempre abreviado pela seguinte forma, que é a primeira sílaba mais a primeira letra da segunda sílaba, acrescentando-se uma segunda letra se esta última não for uma consoante. Exemplo, então, por exemplo, Lamarck, né? Então, nesse caso aqui, a primeira letra, a primeira sílaba, mais a primeira letra da segunda sílaba, né? Então, primeira sílaba lá, mais a primeira letra da segunda sílaba, o M aqui. Acrescentando-se, né, uma segunda letra, se essa última não for uma consoante. Nesse caso é uma consoante, então Lamarck ele fica abreviado somente como LAM. Jussieu, então, nesse caso aqui, a gente vai ter como essa segunda letra aqui ela não é uma consoante, né? Então a segunda, na verdade, na segunda ela for uma consoante, né, ela vai repetir. Então, acrescentando-se uma segunda letra se essa última não for uma consoante, né? Então, repetiu-se aqui porque ela é outra consoante, tá? Então ficou como jus. Aqui Richard também a gente tem as duas consoantes na segunda sílaba, então vai ficar Rich. Aqui é Bertol de Bertolini para distinguir então de Bertero. Então, por isso que tem toda essa quantidade de letras. E alguns pesquisadores, devido à sua importância e notoriedade, tiveram seus nomes abreviados fora dessa regra, como no caso do Linneu, que tem muitos que foram descritos por ele, e aí só utiliza-se o L, né? E aí quando a gente vê L, não é Lamarck, porque ele é um dos principais, é o Linneu. Então Lamarck ele precisa estar como LAM. Quando forem dois os autores, suas abreviações devem ser unidas por et ou e em se tratando de mais de 2 autores, somente o primeiro é citado, seguindo então de et al ou e al. A obra de referência, quando a abreviação correta dos nomes dos autores é. Então aqui, por exemplo, vai se colocar então o primeiro autor, com, na verdade, o sobrenome, né, com os primeiros nomes abreviados, e o segundo autor aqui, então. Aí, isso aqui é uma citação, então, de um artigo que foi publicado na revista, né, lá na Inglaterra. Sistemática de classificação. Então, ela vai ajudar a compreender o mundo que o cerca. Na antiguidade, reconhecer os tipos de planta que
que eram úteis, alimentícias, medicinais, venenosas. Diferentes sistemas de classificação, então, foram utilizados aí ao longo da história. E a formação aí de 4 categorias. Então, 1. Hábito das plantas. Erva, arbusto, árvore. Foi utilizado aí antes de Cristo por Theophrastus, que é o pai da botânica, que ele fez então a história da Plantarum. Herbalistas, aspectos utilitários das plantas, então foi utilizado aí por Gaspar, Turner, André, Caesalpino no século XVII. E aí a gente tem no 2 os artificiais, que foi Linné, que era o sistema sexual, que é ênfase nos caracteres florais. E no 3 aí a gente tem os naturais, no século XVIII, pelos criacionistas e os planos de Deus, utilizaram grande número de caracteres. No 4, aí a gente vai utilizar os filogenéticos, né? Esse filo, então, é o agrupamento dos semelhantes, e os genéticos através, então, dessas sequências de bases nitrogenadas mais semelhantes. Então, relaciona ancestralidade e descendência, por isso que a partir desse 4 aqui, desse sistema de classificação, várias plantas elas foram trocadas de gênero. Fase enciclopédica, né? Utiliza toda a informação disponível no momento a respeito das taxas envolvidas. No século XX, então, a gente tem dados citogenéticos, citológicos, embriológicos, palinológicos e de comportamento, né, barreiras reprodutivas, que foram utilizadas. Na década de 60, a gente teve a taxonomia química, que eram as vias biosintéticas e os compostos relacionados. Então, dessa parte de taxonomia química, eram as substâncias que começaram a ser isoladas e sintetizadas de grupos vegetais. E na década de 80 também começou a se utilizar a biologia molecular. Lógico que hoje ela já está bem mais aperfeiçoada. A partir daqui, a gente vai fazer um geralzão dos nossos grupos fotossintetizantes, porém nas próximas aulas a gente vai adentrar mais nesses grupos, tá? É só para a gente fazer aqui uma base geral dos nossos grupos fotossintetizantes dentro da biologia das criptógamas. Para a gente iniciar, a gente vai falar sobre uma linha evolutiva das plantas, né? Então, a gente tem os eucariontes clorofilados, que são então os vegetais, onde tem o núcleo definido por uma membrana. E esses eucariontes clorofilados eles vão se dividir em vegetais avasculares e vegetais vasculares. Nos vegetais avasculares, a gente estuda as algas devido ao caráter evolutivo, né, de dar origem às plantas aí na evolução. Então, dentro do reino plantar a gente tem as briófitas, as algas elas vão entrar então aí várias delas, né, dentro do reino protista. E dentro dos vegetais vasculares a gente vai ter as pteridófitas, que são as mais primitivas dentro dos vegetais vasculares, e também vai ter as espermatófitas, que vai ser dividido tanto nas gimnospermas quanto na angiospermas, tá? Lembrando então que a nossa disciplina ela vai ser voltada então até aqui nessa início das plantas vasculares. Então, para a gente começar a falar sobre as criptógamas, então a gente primeiro vai falar sobre as algas fotossintetizantes, que elas estão no reino dos protistas. Elas vivem em oceanos, zonas costeiras, bem como em lagos, rios, lagoas, embora tenham representantes terrestres. São todas eucariontes, autótrofos, fotossintetizantes dotados de clorofila.
Podem ser unicelulares ou pluricelulares, formam o fitoplâncton e o fitobento, né? Então, tanto a parte de formação de fotossíntese aí, né, das plantas na superfície, quanto mais nas profundezas. Foi a partir então dessas algas fotossintetizantes, essas verdes aí, chamadas de clorófitas, que possivelmente na evolução que deram origem aos primeiros vegetais, que seriam as briófitas. As algas, a gente vai falar aqui de forma bem genérica, elas têm dois tipos básicos de reprodução assexuada, que seria a divisão binária, comum nas formas unicelulares, que vai ocorrer por mitose, então aumenta, divide e forma duas. E tem a zoosporia, que é comum em algas multicelulares aquáticas, e aí eles formam os poros. Esses poros aí eles vão conseguir ser livre-natantes, por isso é chamado de zoosporo. Eles são dispersados aí no meio e é capaz de gerar uma nova alga. E na reprodução sexuada a gente tem três tipos, que é o ciclo haplobionte, o ciclo haplodiplobionte e a conjugação. Vamos ver aqui então qual que é essas formas aí. Então, por exemplo, aqui, né, para mostrar essa divisão binária, a gente não está usando aqui, por exemplo, um exemplo de uma euglena, né? Então, ela duplica, se divide, forma duas, mitose. Na reprodução sexuada por zoosporia, então a gente vai ter a célula onde vai fazer a divisão celular, vai dividir pela metade, então formando esporos. Esses esporos eles vão ter flagelos aí livres natantes, por isso esse nome zoos, né, que como se fosse um animal. Ele vai se fixar, vai formar um outro indivíduo e vai continuar o ciclo. Na reprodução sexuada haplobionte, o que é esse haplobionte, né? Esse haplo de haploide, né? Ou seja, os organismos adultos, eles que terão a metade da carga genética, né? E apenas só vai ter o número de 2N apenas na formação do zigoto, tá? Então, indivíduos adultos N, eles vão se unir, né? Formar um indivíduo só. Nesse indivíduo só, eles vão unir então os núcleos, formando um zigoto com 2Ns. Esse zigoto, então, ele vai fazer meiose. Na meiose, ele vai dividir, formar 4 organismos, vai romper essa membrana aqui ao redor, formando então de 2 vai formar 4, tá? E aí desses 4 eles podem fazer novamente essa reprodução sexuada aqui para ir formando outros indivíduos. Aqui a gente tem o tipo de reprodução haplodiplobionte, né? Ou seja, durante esse ciclo aqui vai ter indivíduos adultos, tanto haploide quanto diploide, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o indivíduo adulto diploide. Esse indivíduo adulto diploide ele vai correr a meiose, vai liberar os esporos haploides. Esses esporos haploides eles vão se fixar em algum local e aí a gente vai ter os indivíduos aqui que também vão crescer, muito parecidos com esse esporófito inicial aqui, né? Esse esporófito ele vai liberar esporos e essa outra parte, como ele não vai liberar esporos, eles vão liberar gametas, então é chamado de gametófito. Nos gametófitos, então, vai ser liberado o gameta masculino e feminino. Eles vão vir aqui se unir, formar um zigoto diploide. Esse zigoto diploide ele vai se desenvolver formando, então, o esporófito diploide. Então, nessa reprodução sexuada haplodiplobionte, ela necessita tanto de um ser aí, adulto diploide, quanto um ser adulto haploide.
né? O que que vai diferenciar? Aqui, como é um ser adulto, ele vai fazer liberação de esporos, eu necessito apenas de um. E aqui, como são gametófitos, vão precisar de dois, tá? Para formar, então, esse ciclo de reprodução sexuada haplodiplobionte. Na conjugação, é apenas uma troca de filamentos genéticos, onde eles vão chegar próximo um do outro, né, desses filamentos vai jogar então o DNA para dentro do outro, vai ter a fecundação, vai formar o zigoto, esse zigoto vai se romper, formando então um novo indivíduo adulto. Essa é a conjugação, troca dos gametas. Isso então a gente viu aqui de forma bem genérica a parte das algas, e a gente vai depois falar sobre os principais grupos de algas, principalmente as fotossintetizantes. E aqui a gente vai ver também de forma bem genérica as briófitas, que elas têm morfologia bem simples, conhecida popularmente por musgos ou hepáticas, que são os principais grupos. Aqui então, por exemplo, a gente tem imagem dos musgos e aqui das hepáticas. São organismos eucariontes, pluricelulares, onde apenas os elementos reprodutivos são unicelulares. São característicos de ambiente terrestre úmido, são plantas avasculares e representam uma transição entre as algas e as plantas vasculares aí de forma evolutiva. E são ecologicamente importantes aí para o planeta. Na reprodução das briófitas, então a gente tem metagênese, que envolve a alternância de duas gerações diferentes na forma e no tamanho. Então tem os gametófitos, que são verdes, que são de sexos separados e vão durar mais que os esporófitos. Nos gametófitos tem liberação de gametas, nos esporófitos liberação de esporos. Existem órgãos especializados na reprodução de gametas e o gameta masculino é chamado o gametângio, né, de anterídeo, e os seus gametas são chamados de anterozoides. No feminino, o gametângio é chamado de arquegônio e ele vai produzir o gameta feminino chamada oosfera. Aqui a gente tem então a imagem onde a gente tem aqui essa parte de cima que é o esporófito e aqui a parte de baixo, né, essa verdinha chamada de gametófito. Então essa parte aqui ela é a passageira e essa parte de baixo aqui ela é a duradoura. Essa parte de cima é a diploide e essa parte de baixo é a haploide. Então eles vão liberar aqui a formação dos gametas, vai liberar o anterozoide, que vai à oosfera, vai fecundar, onde ele fecundar vai formar o esporófito, que é 2 Ns, diploide. Aí aqui em cima vai ocorrer a meiose e vai liberar esporos que sejam N. O esporo ele vai chegar na superfície e vai formar um novo indivíduo. E aí aqui a gente não tem ainda formação de folhas, nem caule e nem ainda raízes, né? Então é o início, né, da formação. Então isso aqui são chamados de filóides, cauloide e rizoide. Aqui, como eu falei para vocês, então é a reprodução das briófitas. Então aqui são as plantas haploides, onde a gente vai ter a formação então dos gametas. Aqui a oosfera no gametângio feminino e aqui o anterídeo, o anterozoide no gametângio masculino. Ele vai liberar os anterozoides que vai chegar até a oosfera, vai germinar, vai desenvolver então o esporófito, tá? Esse esporófito ele vai crescer, vai gerar aqui a cápsula, onde dentro vai ocorrer a meiose, e quando esses esporos estiverem maduros, essa coifa aqui, né, com esse opérculo, elas vão se romper, liberando os esporos no meio. O esporo vai germinar, formando então um novo indivíduo aí, gametófito. E assim vai continuar o ciclo de reprodução das briófitas. Aqui a gente tem uma outra imagem mostrando a mesma coisa. Então,
gametângios diferentes, liberou, fez aqui a fecundação, formou então o esporófito. Aí lá na cápsula vai ser formado então a meiose, né, formando os esporos, o opérculo se abre, formando então um novo indivíduo. E as pteridófitas, que são aí as samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas, são alguns dos exemplos mais conhecidos dentro desse grupo das pteridófitas. Com a especialização evolutiva, elas surgiram então raízes, caules e folhas. Dentro disso a gente vai ter então sistema radicular, sistema caulinar, chamado de caule e folhas. A palavra pteridófita ela vem do grego pteridon, que significa feto, mais phyton, que é planta, né? Essa palavra feto aí veio devido então ao brotamento da folha, né? No início do crescimento da folha, eles falam que tem um formato de feto. As pteridófitas, então, foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos condutores de nutrientes, que é o xilema e o floema. Aí elas vão entrar dentro das traqueófitas e vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. O caule das atuais pteridófitas é em geral subterrâneo, que é chamado de rizoma, com desenvolvimento horizontal. Mas em algumas pteridófitas, como os xaxins, o caule é aéreo, e em geral cada folha dessas plantas divide-se em muitas partes menores chamadas folíolos. Na reprodução, elas se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e outra assexuada, do mesmo jeito das pteridófitas, porém, né, aqui a gente vai ver que essa alternância de geração ela vai inverter. A samambaia é uma planta assexuada, produtora de esporos, que representa a fase do esporófito, que é ao contrário das briófitas, e na superfície inferior das folhas, samambaias formam os pontinhos escuros, são chamados soros. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos, e quando os esporos amadurecem, os soros se abrem. Cada esporo pode germinar e originar um protalo, uma plantinha em forma de coração, e aí esse protalo ele vai ser uma planta sexuada, que vai ser a produtora de gametas, por isso ela que vai ser a parte do gametófito. E, diferente das briófitas, essa parte ela vai ser a parte menos duradoura. Então, após ele liberar os gametas, essa parte aí do gametófito ela vai sumir, né, deixando a parte duradoura aí que vai ser o esporófito. Então aqui a gente tem aqui agora o indivíduo adulto que vai produzir o esporófito. Nesse esporófito vai ter liberação dos esporos. Aí os esporos vai formar o protalo. O protalo ele vai ser essa parte do gametófito. E aí ele vai liberar tanto o anterozoide quanto a oosfera. O anterozoide ele vai chegar à oosfera, formando então um novo esporófito e assim dando sequência a esse ciclo reprodutivo. Tá? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. As próximas aulas, então, aí a gente vai dar sequência falando sobre evolutivamente, a gente vai falar sobre fungos, micorrizas, as algas, fotossintetizantes, e depois a gente vai falar aí de forma mais abrangente sobre as briófitas e as pteridófitas. Tá? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.